A Praça de São Pedro jazia num silêncio quase palpável, uma quietude tensa que contrastava com a multidão de fiéis e curiosos cujos olhos estavam fixos na chaminé da Capela Sistina. Dias de especulação, de sussurros nos corredores do Vaticano, de listas oficiosas circulando entre os vaticanistas, culminavam naquele instante. A fumaça branca finalmente ergueu-se, densa e inequívoca, rasgando o céu romano e anunciando ao mundo: Habemus Papam. A multidão irrompeu em aplausos e exclamações, mas entre os cardeais, dentro da capela, a atmosfera era outra. A eleição não fora simples. As facções tradicionais, os blocos geográficos, as influências curiais, tudo se chocara e se rearranjara de formas inesperadas. Quando o nome do cardeal Robert Francis Prevost, um americano com um passado missionário robusto e uma atuação discreta, mas firme, no dicastério para os bispos, começou a ganhar força, muitos sentiram o chão da tradição tremer. Não, era apenas a nacionalidade. Embora um papa vindo dos Estados Unidos, o coração do chamado Império Moderno, já fosse em si uma quebra sísmica com séculos de domínio europeu, especialmente italiano. Era algo mais. Quando, após a aceitação e as primeiras formalidades, o novo pontífice anunciou o nome que adotaria, um arrepio percorreu a espinha de muitos dos presentes, especialmente daqueles mais versados nas antigas escrituras e nas profecias esquecidas. Anuncio-vos uma grande alegria. Temos Papa. O eminentíssimo e reverendíssimo Senhor Robert Francis, cardeal da Santa Igreja Romana Prevost, que escolheu para si o nome de Leão XIV. Leão. O nome ecoou não apenas na Basílica de São Pedro, mas nos cantos mais remotos da Igreja, e de forma particular nas mentes dos estudiosos das profecias. Leão. Um nome com um peso histórico imenso, um legado de papas que marcaram épocas, mas que também carregavam uma conotação escatológica específica, especialmente pela lembrança de Leão XIII e suas visões sobre o combate espiritual. Naquele instante, enquanto a figura serena de Leão XIV surgia na varanda, para saudar a multidão, algo mais profundo parecia ter sido desencadeado. Não era apenas a eleição de um novo líder para os católicos. Era como se uma peça antiga, de um quebra-cabeça profético, tivesse sido subitamente encaixada. Os sussurros apreensivos que antes se limitavam a círculos restritos ganharam nova urgência. Olhos se cruzaram, perguntas silenciosas foram formuladas. A escolha de um americano, de um homem com experiência missionária direta entre os pobres e esquecidos, e agora ostentando o nome Leão XIV, parecia um prenúncio. Para os que conheciam os escritos de São Malaquias, a questão imediata não era sobre a biografia do novo Papa, mas sobre o que seu nome e sua origem poderiam significar no grande esquema das coisas. A profecia do último Papa, Petrus Romanus, sempre parecera distante, quase mítica. Mas e se a interpretação literal estivesse equivocada, e se os símbolos fossem mais importantes que os nomes de batismo? Leão XIV. O nome vibrava no ar, carregado de história, de poder, e para alguns, de um destino inexorável. A eleição, longe de ser um ponto final, era o início de uma interrogação que abalaria os alicerces da fé e da razão. O silêncio do conclave dera lugar a um nome que ecoaria pelos tempos, talvez os últimos. A eleição de Leão XIV, com sua origem e nome inesperados, não apenas agitou as águas da política eclesiástica, mas também ressuscitou das brumas do tempo uma das mais controversas e fascinantes profecias da história da Igreja, a chamada Profecia dos Papas, atribuída a São Malaquias. Malaquias, um arcebispo irlandês do século XI, nascido como Mael Maidoc o Amorgair, em Armagh, foi uma figura proeminente de seu tempo, conhecido por suas reformas e sua santidade. A lenda conta que durante uma visita a Roma em 1139, ele teria tido uma visão do futuro, na qual lhe foram revelados todos os papas que se sucederiam até o fim dos tempos. Ele teria então transcrito essa visão numa série de 112 curtos lemas ou frases enigmáticas em latim, cada um descrevendo simbolicamente um futuro pontífice. No entanto, a história da profecia é, em si, um enigma. O manuscrito original, se existiu,
permaneceu desconhecido por mais de 4 séculos. Foi apenas em 1595 que o historiador beneditino Arnold Wion o publicou em sua obra Lignum Vitae, Ornamentum et Decus Ecclesiae, a árvore da vida, ornamento e glória da Igreja. Desde então, a autenticidade e a interpretação desses lemas têm sido objeto de intenso debate. Cada lema, uma breve frase em latim, parece oferecer uma pista, um código, uma característica marcante do Papa a que se refere. Ao longo dos séculos, estudiosos e entusiastas tentaram decifrar essas pistas, muitas vezes com interpretações que pareciam surpreendentemente precisas, embora frequentemente formuladas a posteriori. Por exemplo, o lema atribuído a João Paulo, I 1978, de Medietate Lunae, da metade da lua, foi associado ao seu pontificado curtíssimo de apenas 33 dias, que ocorreu durante um mês com 2 meias-luas, ou ao fato de ter sido eleito em 26 de agosto, meio do ciclo lunar, e falecido. Em 28 de setembro, seu sucessor, João Paulo II, 1978-2005, recebeu o lema de Laboris Solis, do trabalho do Sol ou do eclipse do Sol. Este foi interpretado de várias formas. Seu nascimento e funeral ocorreram durante eclipses solares parciais e seu longo e incansável pontificado, que o levou a viajar pelo mundo como o Sol em sua órbita, também parecia se encaixar. Contudo, o ceticismo sempre acompanhou a profecia. Muitos historiadores argumentam que os lemas referentes aos papas anteriores, a 1595, são notavelmente mais precisos e detalhados do que os posteriores, sugerindo que a profecia poderia ser uma falsificação do século XVI, talvez criada para influenciar a eleição papal da época. A própria Igreja Católica nunca endossou oficialmente a profecia, tratando-a, na melhor das hipóteses, como uma curiosidade histórica, sem valor teológico ou profético vinculante. A linguagem vaga e simbólica de muitos lemas também permite uma grande flexibilidade interpretativa. Um mesmo lema pode, com alguma criatividade, ser aplicado a diferentes aspectos da vida ou do pontificado de um papa, seu nome de família, seu brasão, seu local de nascimento, um evento significativo durante seu reinado. Apesar das dúvidas e das críticas, a profecia de São Malaquias resistiu ao tempo, alimentando a imaginação popular e a especulação. Para alguns, ela é uma prova da presciência divina atuando na história. Para outros, um mero jogo de adivinhação. No entanto, a cada novo conclave, os olhos curiosos se voltam para a lista, tentando antecipar qual lema se encaixaria no novo pontífice. E agora, com a ascensão de Leão XIV, a profecia ganhava um novo e inquietante fôlego, pois, se a lista de 112 papas estava correta, o mundo estaria se aproximando perigosamente do seu final. O penúltimo lema, Gloria Olivae, a glória da oliveira, associado a Bento XVI, cujo nome remetia aos beneditinos, também chamados de olivetanos, ou a oliveira como símbolo de paz, já havia passado. A profecia de São Malaquias, com sua lista de 112 papas, culmina com uma descrição sombria e um nome que até então nenhum pontífice ousara adotar. Petrus Romanus, Pedro o Romano. O lema completo, o 1152, é o mais extenso e detalhado de toda a lista. In persecutione extrema CRE sedebit Petrus Romanus, qui passet ovis in multis tribulationibus, quibus transactis civitas septicolis diruetur, an judex tremendus judicabit populum sum. Finis. Na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que alimentará o rebanho entre muitas tribulações. Passadas estas, a cidade das 7 colinas, Roma, será destruída, e o juiz terrível julgará o seu povo. Fim. Durante séculos, essa frase final pairou como uma espada de Damocles sobre a imaginação dos que levavam a profecia a sério. Ideia de um papa chamado Pedro sempre pareceu improvável, dada a reverência universal pelo primeiro apóstolo,
o príncipe dos apóstolos, sobre quem Cristo edificou sua igreja. Adotar o nome Pedro seria visto por muitos como um ato de presunção, quase uma tentativa de se igualar ao fundador. E, de fato, a história papal não registrava nenhum Pedro II. A menção a romano adicionava outra camada de especificidade, sugerindo uma origem italiana, talvez até mesmo nascido na própria cidade de Roma. Por isso, a cada conclave que se aproximava do fim da lista profética, os olhos se voltavam para cardeais italianos buscando um possível Pedro, mas Leão XIV não era Pedro. E embora sua eleição o tornasse bispo de Roma, ele não era romano de nascimento, mas sim americano. À primeira vista, a profecia parecia ter falhado em seu clímax. Contudo, os defensores da profecia e aqueles que viam na eleição de Leão XIV um sinal mais profundo, começaram a questionar a interpretação literal. E se Pedro o Romano não fosse um nome de batismo ou uma nacionalidade, mas um título simbólico, uma descrição de função e identidade espiritual? A figura de Pedro, o apóstolo, é a da rocha, do pastor fundamental. Pedro poderia significar um papa que, em tempos de extrema tribulação, retornaria ao carisma e à missão original do primeiro papa: confirmar os irmãos na fé, alimentar as ovelhas, ser a âncora em meio à tempestade. E se romano não se referisse à antiga Roma, mas à nova Roma, o centro do poder e influência no mundo em que este último papa surgiria? A eleição de Leão XIV, um americano com um nome que ecoava a força, Leão, e uma trajetória de cuidado pastoral, missionário, responsável pela formação de bispos, começava a ser vista sob essa nova luz. Ele não era Pedro no nome, mas poderia ser Pedrino em espírito e missão. Ele não era romano de nascimento, mas vinha do coração do que muitos consideravam o Império Moderno. A ausência histórica de um Papa Pedro adicionava um peso ainda maior à profecia. Se nenhum Papa ousara adotar o nome, a chegada daquele que simbolicamente o encarnaria, mesmo sob outro título, marcaria um momento de singularidade e finalidade. O último elo da corrente profética parecia, para alguns, estar se encaixando, não de forma óbvia e literal, mas através de um véu de simbolismo que exigia um olhar mais atento e uma mente aberta para as coincidências que a história parecia orquestrar. A eleição de Robert Francis Prevost como Papa Leão XIV não era apenas uma nota de rodapé na longa história do papado, era um divisor de águas geográfico e simbólico. Pela primeira vez, um homem nascido nos Estados Unidos da América ascendia ao trono de Pedro. Esta simples mudança de nacionalidade em relação à esmagadora maioria de papas europeus, e mais especificamente italianos, enviava ondas de choque e interpretação por todo o globo. A América, o novo mundo para os europeus de séculos passados, havia se transformado no epicentro do poder global moderno. Era a nação que liderava em termos de influência econômica, militar, tecnológica e, crucialmente para a narrativa profética, cultural. Se a profecia de Malaquias falava de um Pedro o Romano para os tempos finais, e se romano pudesse ser interpretado como pertencente ao império dominante da época, então um papa americano se encaixava nessa releitura de forma perturbadora. Os Estados Unidos, para muitos, representavam a nova Roma. Assim como a Roma antiga expandiu seu império através de legiões e leis, a América moderna expandia sua influência através de Hollywood, do Vale do Silício, de Wall Street e de uma cultura de consumo que permeava quase todos os cantos do planeta. Era uma terra de contrastes impressionantes, berço de vibrantes movimentos evangélicos e, simultaneamente, um exportador de secularismo e ideologias que desafiavam os valores cristãos tradicionais. Terra de liberdade individual e, ao mesmo tempo, de um poder estatal e corporativo imenso. Um papa vindo deste coração do Império Moderno não poderia ser visto como uma escolha neutra. Significava que a Igreja, talvez inconscientemente, reconhecia que o centro gravitacional do mundo havia mudado, que as questões cruciais, os desafios e as oportunidades para a fé no século XXI estavam intrinsecamente ligados à dinâmica cultural e espiritual
emanada da América. Leão XIV, portanto, não era apenas um indivíduo. Ele carregava consigo o simbolismo de sua nação de origem. Ele era o leão da América. O leão, símbolo de força e realeza, agora provinha de uma terra que personificava o poder global. Esta confluência de nome papal, leão, e origem americana parecia amplificar as ressonâncias proféticas. Para os que viam a América como uma força de modernização e progresso, um papa americano poderia ser um sinal de renovação e adaptação da Igreja aos novos tempos. Para outros, no entanto, que viam a América também como um centro de decadência moral e superficialidade espiritual, uma Babilônia digital, a eleição de um papa americano poderia ser um sinal dos tempos finais, onde a Igreja seria liderada por alguém vindo do epicentro das forças que a desafiavam. Independentemente da interpretação, a figura de Leão XIV, o pontífice do Novo Mundo, tornava-se um foco de intensa especulação. Sua origem não era apenas um detalhe biográfico, mas uma peça-chave no quebra-cabeça da profecia de Malaquias e no drama do fim dos tempos que alguns acreditavam estar se desenrolando. A escolha do nome Leão por Robert Francis Prevost não foi um ato casual. Na tradição papal, a escolha do nome é um ato carregado de significado, indicando uma intenção de seguir os passos de predecessores notáveis, ou de destacar um aspecto particular do pontificado que se inicia. Ao se tornar Leão XIV, o novo Papa invocava diretamente o legado de um dos papas mais misticamente significativos da era moderna, Leão XIII, 1878-1903, encerrou seu longo pontificado no início do século XX, mas sua influência espiritual transcendeu seu tempo. Ele é lembrado não apenas por suas encíclicas sociais, como a Rerum Novarum, mas também por sua profunda percepção da batalha espiritual que se travava no mundo e dentro da própria Igreja. A tradição mais marcante, associada a Leão XIII, é a visão que ele teria tido em 13 de outubro de 1884. Conta-se que, após celebrar a missa, ele permaneceu em profunda contemplação, seu rosto pálido e assustado. Mais tarde, teria revelado ter ouvido duas vozes perto do tabernáculo. Uma, gutural e áspera, a de Satanás, gabando-se de que poderia destruir a Igreja. E outra, suave e triste, a de Jesus Cristo, lembrando que sua Igreja prevaleceria. Satanás teria então pedido a Jesus um período de maior poder sobre aqueles que se entregassem a ele, e um prazo, tipicamente relatado como 75 ou 100 anos, para tentar realizar seu intento. Profundamente abalado por essa visão, Leão XIII compôs imediatamente a famosa oração a São Miguel Arcanjo, ordenando que fosse rezada ao final de cada missa rezada, não cantada, em todo o mundo. Ele também emitiu decretos e advertências sobre as forças do mal e a importância do combate espiritual. Seu pontificado foi, em muitos aspectos, marcado por um senso de urgência escatológica, uma consciência de que a Igreja estava entrando em tempos de grande provação. Ao adotar o nome Leão XIV, o novo Papa americano parecia estar sinalizando que reconhecia a continuidade dessa batalha. Se Leão XIII havia tido a visão do desafio de Satanás e soado o alarme, Leão XIV surgia num momento em que muitos acreditavam que aquele século de provação poderia estar chegando ao seu clímax, ou talvez a um novo e ainda mais intenso estágio. O mundo que Leão XIV herdava era um mundo pós-pandemia, pós-verdade, onde a confusão espiritual e a relativização dos valores pareciam ter atingido um pico. As palavras de Leão XIII sobre a apostasia e os erros que se espalhavam pareciam mais atuais do que nunca. Assim, o nome Leão XIV não era apenas um tributo, mas uma declaração. Ele ecoava a força do leão, mas também a prontidão para o combate espiritual. Sugeria um pontificado que não se acovardaria diante das trevas, mas que, seguindo os passos de Leão XIII, buscaria fortalecer as defesas espirituais da Igreja. Era um nome que falava de alerta, de herança e, para aqueles que ouviam atentamente,
de um juízo iminente sobre a fidelidade da Igreja à sua missão em meio a um mundo cada vez mais hostil. A sombra de Leão XIII, com seus ecos de batalha espiritual, projetava-se poderosamente sobre o início do pontificado de Leão XIV. Por trás do nome papal Leão XIV e do manto branco estava Robert Francis Prevost, um homem cuja trajetória de vida parecia, em retrospecto, uma preparação silenciosa para um destino extraordinário. Nascido em Chicago, Illinois, em 14 de setembro de 1955, em meio ao fervor urbano de uma América em transformação, nada em sua infância sugeria que ele um dia ocuparia o mais alto posto da Igreja Católica. Seu chamado religioso o levou à Ordem de Santo Agostinho, uma das congregações mais antigas e influentes da Igreja, conhecida por sua ênfase na comunidade, no estudo e no serviço. Ali, Robert mergulhou não apenas na teologia e na filosofia, mas também no espírito missionário, que definiria grande parte de sua vida. Seus superiores rapidamente perceberam suas qualidades, uma inteligência arguta, disciplina, mas acima de tudo, uma combinação rara de empatia profunda e firmeza doutrinária. Foi essa dualidade que o levou a ser enviado como missionário ao Peru, uma terra de beleza estonteante, mas também marcada por pobreza extrema, conflitos sociais e uma sede espiritual profunda. Por mais de uma década, Prevost viveu nas periferias, de Chimbote e Trujillo, entre os mais pobres e marginalizados. Aprendeu a língua, os costumes e, mais importante, sentiu na pele a dor e a esperança de um povo esquecido por muitos. Ali, entre crianças descalças e idosos abandonados, ele não apenas administrou sacramentos. Ele partilhou vidas, compreendendo o que significava alimentar o rebanho em meio às tribulações, de uma forma muito concreta. A profecia de Malaquias, talvez ainda uma nota de rodapé em seus estudos, ganhava carne e sangue em sua experiência diária. Após seu tempo no Peru, sua jornada o levou de volta aos Estados Unidos, onde serviu como prior provincial dos agostinianos, e depois a Roma, onde foi eleito prior geral de sua ordem. Era um caminho de crescente responsabilidade, mas sempre trilhado com discrição. Prevost evitava os holofotes, raramente concedia entrevistas. Seus sermões eram profundos, mas concisos, sua postura sempre recolhida. No entanto, sua capacidade de discernimento e sua autoridade espiritual, desprovida de arrogância institucional, não passaram despercebidas. Em 2020, o Papa Francisco o nomeou bispo de Chiclayo, no Peru, e pouco depois, em 2023, o chamou de volta a Roma para uma das posições mais cruciais e discretas da Cúria, prefeito do dicastério para os bispos. Neste cargo, o então cardeal Prevost tornou-se o principal responsável por aconselhar o Papa na escolha, nomeação e orientação dos bispos em todo o mundo. Ele era, em essência, o modelador silencioso da futura hierarquia da Igreja Católica. Se a Igreja fosse uma orquestra, ele era quem selecionava muitos dos músicos e, frequentemente, quem ajudava a afinar os instrumentos. Era uma posição de imensa influência, exercida longe do olhar público, mas que o colocava no centro das dinâmicas e desafios da Igreja global. Poucos sabiam, mas o homem que agora assumia o nome de Leão XIV era alguém que conhecia a Igreja de baixo para cima e de dentro para fora. Da poeira das missões peruanas aos corredores de mármore do Vaticano, sua vida fora um percurso de serviço silencioso, mas profundo. Uma preparação, talvez, para o último e mais desafiador dos chamados: sentar-se no trono de Pedro em tempos proféticos. A profecia de Petrus Romanos parecia exigir um papa italiano, ou pelo menos alguém intrinsecamente ligado à cidade de Roma por nascimento ou longa residência. A eleição de Leão XIV, um americano, desafiava essa interpretação literal. No entanto, para aqueles que buscavam um significado mais profundo e simbólico, a nacionalidade do novo papa se tornava, paradoxalmente, uma chave para o cumprimento da profecia. Tese que começou a ganhar força nos círculos de estudiosos e observadores era que romano não se referia necessariamente à cidadania ou à geografia da antiga capital imperial,
mas sim à sua função simbólica como centro do poder mundial. Se o último Papa deveria ser romano, ele viria do epicentro do império dominante de sua época. Nos tempos antigos, Roma era inquestionavelmente esse centro. Suas legiões, suas leis, sua cultura e sua administração moldavam o mundo conhecido. Mas os impérios ascendem e caem. No século XXI, embora Roma ainda fosse o coração espiritual do catolicismo, o poder global, militar, econômico, tecnológico e, crucialmente, cultural, havia se deslocado decisivamente para o Ocidente, com os Estados Unidos da América em sua vanguarda. Era dos Estados Unidos que emanavam as tendências que moldavam o comportamento global, as inovações que transformavam a comunicação e a economia, e as ideologias que desafiavam ou reconfiguravam as tradições estabelecidas. De Hollywood ao Vale do Silício, de Wall Street às grandes universidades, a influência americana era onipresente. Este novo império, embora não declaradamente territorial como o romano, exercia um domínio cultural e informacional sem precedentes. Nesse contexto, um papa vindo da América, Leão XIV, poderia ser visto como o romano da era moderna. Ele era um filho do novo império, um líder espiritual emergindo do centro da civilização globalizada que, para muitos, havia se tornado a Roma contemporânea. Essa interpretação não estava isenta de complexidade. A Roma moderna americana era também um lugar de profundas contradições espirituais. Era um bastião de liberdade religiosa, mas também um exportador de secularismo agressivo. Produzia avanços científicos notáveis, mas também uma cultura de superficialidade e consumismo. Se o último Papa, Petrus Romanus, viesse dessa nova Roma, isso poderia significar várias coisas. Poderia ser um sinal de que a Igreja estava finalmente se engajando, de forma direta, com as forças centrais que moldavam o mundo. Ou poderia ser um sinal mais sombrio de que o líder final da Igreja surgiria do próprio coração da civilização que, em muitos aspectos, se opunha aos seus valores fundamentais, uma espécie de Babilônia digital, como alguns a chamavam. A figura de Leão XIV, portanto, encarnava essa ambiguidade. Ele era um pastor vindo do centro do poder, um romano da nova ordem mundial, destinado a guiar a Igreja num tempo em que a própria noção de Roma e seu significado haviam sido transfigurados pela história. A segunda parte da profecia de Malaquias sobre Petrus Romanus afirmava que ele alimentará o rebanho em meio a muitas tribulações. Olhando para o estado da Igreja Católica e do mundo no momento da ascensão de Leão XIV, essa frase parecia ter uma ressonância dolorosamente precisa. As muitas tribulações não eram uma perspectiva futura distante, mas uma realidade palpável e multifacetada. Internamente, a Igreja enfrentava uma de suas crises mais profundas em séculos. Os escândalos de abuso sexual e seu encobrimento haviam minado a credibilidade moral da instituição em níveis devastadores, causando uma hemorragia de fiéis e uma desconfiança generalizada, tanto dentro quanto fora de seus muros. As tentativas de reforma pareciam lentas e, para muitos, insuficientes. Além disso, divisões doutrinárias e pastorais se acentuavam. Debates sobre a liturgia, a moral sexual, o papel das mulheres na Igreja, a relação com o mundo moderno e a própria natureza da autoridade papal criavam facções e polarizavam clérigos e leigos. A unidade, um dos pilares da Igreja, parecia cada vez mais frágil. Havia uma sensação de confusão, com diferentes vozes, oferecendo direções conflitantes, deixando muitos fiéis desorientados. Externamente, a Igreja enfrentava uma crescente secularização, especialmente no Ocidente, onde suas instituições e ensinamentos eram cada vez mais marginalizados ou vistos como irrelevantes. Em muitas nações, a perseguição religiosa, embora muitas vezes velada e sutil, através de leis restritivas, discriminação ou ridicularização pública, era uma realidade. Em outras, a perseguição era explícita e violenta. A cultura global, impulsionada pela mídia e pelas redes sociais,
frequentemente retratava os valores cristãos tradicionais como antiquados, intolerantes ou até mesmo perigosos. A fé era privatizada, a doutrina relativizada, e a voz profética da Igreja, que deveria desafiar o status quo, era muitas vezes silenciada ou ignorada. Leão XIV assumia o pontificado em um cenário onde o rebanho estava de fato disperso, confuso e em muitos lugares sofrendo. As tribulações vinham de dentro e de fora. A tarefa de alimentar esse rebanho, de oferecer sustento espiritual, clareza doutrinal, esperança e liderança, era monumental. A profecia não prometia que Petrus Romanus resolveria todas as tribulações, mas que ele pastorearia em meio a elas. Isso sugeria um pontificado de resistência, de perseverança, de cuidado pastoral em tempos de cerco. A figura de Leão XIV, com seu passado missionário e sua experiência em lidar com as complexidades da hierarquia eclesiástica, parecia singularmente preparada para essa tarefa árdua. Ele não era um reformador radical nem um restauracionista nostálgico, mas um pastor que entendia a necessidade de nutrir a fé nos corações individuais, mesmo quando as estruturas pareciam vacilar. As palavras de Malaquias, escritas séculos antes, pareciam descrever com precisão assustadora o desafio que se apresentava ao novo Papa. A questão não era se as tribulações viriam, mas como o último pastor as enfrentaria. A parte mais alarmante e enigmática da profecia de Petrus Romanus era a sua conclusão. Quibus transactis civitas septi collis diruetur. Passadas estas tribulações, a cidade das 7 colinas será destruída. Para muitos, a interpretação imediata e literal apontava para a destruição física de Roma, a cidade construída sobre 7 colinas, o coração histórico e geográfico do catolicismo. Imagens de cataclismos, guerras ou desastres naturais que arrasariam a cidade eterna vinham à mente, alimentando temores apocalípticos. No entanto, assim como com Pedro o Romano, uma interpretação puramente literal parecia limitada, especialmente no contexto de uma profecia rica em simbolismo. E se a destruição da cidade das 7 colinas não se referisse a tijolos e argamassa, mas a algo mais profundo e insidioso? Começou a surgir a ideia de que a queda de Roma poderia ser um colapso espiritual, moral e institucional. O que restaria da fé se os fundamentos sobre os quais ela foi construída, as colinas da doutrina, da tradição, da autoridade moral, da prática sacramental, se transformassem em ruínas? Nessa perspectiva, a destruição não viria necessariamente de bombas ou terremotos, mas de um enfraquecimento interno, o abandono da missão evangelizadora, a diluição da doutrina para se conformar às modas do mundo, a perda da autoridade moral devido a escândalos e hipocrisia, a aceitação de substitutos ideológicos para a verdade eterna. Tudo isso poderia levar a um esvaziamento da essência da fé, mesmo que as estruturas físicas permanecessem de pé. Igrejas poderiam se tornar museus vazios, os sacramentos rituais desprovidos de significado transcendente e o papado um cargo mais político ou administrativo do que espiritual. A cidade das 7 colinas poderia ser destruída por dentro, pela apostasia silenciosa, pela perda da identidade e pelo esfriamento da caridade. O trono de Pedro poderia continuar ocupado, mas a verdadeira essência de Pedro, a fé inabalável, a liderança pastoral, poderia estar ausente ou irreconhecível. A história oferecia precedentes. Grandes impérios e civilizações não caíram apenas por ataques externos, mas pela decadência interna, pela perda de seus valores fundamentais e pelo esvaziamento de seu propósito. Se a Roma espiritual, a Igreja, seguisse esse caminho, sua destruição seria a perda de sua alma, mesmo que sua fachada institucional permanecesse. Nesse cenário, Leão XIV, o Petrus Romanus, que alimentava o rebanho em meio às tribulações, poderia ser o último a tentar conter essa maré de colapso espiritual. Sua missão não seria apenas administrar, mas resistir, preservar o depósito da fé enquanto as colinas ao redor desmoronavam moralmente.
A profecia, portanto, lançava uma sombra inquietante. A destruição final poderia não ser um evento espetacular e visível, mas um lento apagar das luzes, uma erosão da fé que deixaria para trás apenas a casca vazia de uma outrora vibrante cidade de Deus. Leão XIV, como o Pedro simbólico diante da literalidade do nome Pedro na profecia, a ascensão de Leão XIV forçava uma releitura mais profunda e simbólica. E se Pedro, o romano, não fosse um nome a ser encontrado numa certidão de batismo, mas uma descrição arquetípica, um cargo espiritual a ser preenchido no clímax da história da Igreja? A ideia de um Pedro escondido no leão começou a tomar forma. O nome Leão já evocava força, realeza e combate espiritual, como visto na herança de Leão XIII. Mas por trás dessa fachada leonina poderia estar o espírito e a missão do primeiro Pedro. Pedro, o apóstolo, era um homem de contrastes. Impulsivo e temeroso, capaz de grandes declarações de fé e de negações dolorosas. No entanto, foi a ele que Cristo confiou as chaves do reino e a tarefa de confirmar os irmãos. Ele era a rocha, Petrus, sobre a qual a igreja seria construída, não por seus méritos impecáveis, mas pela graça divina e por seu arrependimento e amor final. As descrições de Robert Francis Prevost, o homem por trás de Leão XIV, por aqueles que o conheciam bem, ressoavam com essa imagem de um Pedro mais humilde e pastoral. Ele era descrito como um homem de fé simples, mas profunda, com uma vocação genuína para o cuidado das almas, discreto e avesso à autopromoção. Não era o líder carismático e midiático que muitos esperavam para os tempos modernos, mas talvez fosse exatamente o tipo de Pedro que a profecia previa para os tempos finais. Um pastor focado em alimentar o rebanho, não em construir um legado pessoal. O romano, como já explorado, poderia ser entendido como aquele vindo do novo. Centro do mundo, a América, o Império Moderno. Assim, Leão XIV, um americano com a missão de pastorear, cumpria simbolicamente ambos os aspectos do título profético. Este Pedro oculto não precisaria carregar o nome para cumprir a função. Sua missão seria um retorno às origens, à simplicidade e à fidelidade do primeiro pastor, especialmente em face das tribulações que ameaçariam dispersar o rebanho. Ele seria o Pedro da resistência final, da liderança em meio à tempestade, um eco do pescador da Galileia chamado para uma tarefa que o ultrapassava. A profecia, se interpretada simbolicamente, poderia estar sugerindo que o último Papa não seria reconhecido por um nome específico, mas por sua conformidade com o espírito do primeiro Pedro. Um fim camuflado de recomeço, onde o último líder reflete o primeiro, fechando o ciclo da história da Igreja terrena. Leão XIV, o pastor silencioso, o articulador vindo das margens e agora no centro, poderia ser exatamente isso. O Pedro simbólico, nascido em solo estrangeiro em relação à Roma geográfica, mas romano no sentido do novo epicentro global, e Pedro na essência de sua missão pastoral em tempos de crise extrema. O pastor oculto, cujo verdadeiro significado só seria revelado à luz dos eventos finais. A escolha do nome Leão por Robert Francis Prevost não era apenas uma homenagem a predecessores ou uma indicação de força. Ela mergulhava profundamente na rica e ambígua simbologia bíblica do leão. Este animal, majestoso e temível, carrega consigo um duplo significado nas Escrituras, representando tanto o poder divino e messiânico quanto a ameaça do engano e da destruição. Por um lado, o leão é um símbolo de realeza e poder soberano. Cristo é aclamado no Apocalipse como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Apocalipse 5:5. Aquele que venceu e é digno de abrir os selos. Esta imagem evoca a linhagem real de Davi e o poder messiânico de Jesus como o rei triunfante. Um papa que adota o nome Leão poderia, assim, estar se alinhando com esta realeza divina, proclamando a soberania de Cristo sobre a história e sobre a Igreja. No entanto, as Escrituras também usam a imagem do leão para descrever o adversário espiritual.
Na primeira carta de Pedro, o apóstolo adverte os fiéis: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Aqui o leão representa a ferocidade, a astúcia e a ameaça constante do mal que busca destruir as almas. Essa dualidade simbólica tornava o nome Leão XIV particularmente potente e, para alguns, inquietante no contexto da profecia de Malaquias. Se ele era o último papa, ou um papa dos tempos finais, qual leão ele representaria? Seria ele um reflexo do leão de Judá, guiando a igreja com força divina em sua hora mais escura? Ou sua ascensão, sob o nome de um animal também associado ao inimigo, poderia ser um sinal mais ambíguo, talvez até mesmo um prenúncio das últimas e mais sutis artimanhas do adversário? Nesse momento da história, onde a confusão espiritual era abundante e a verdade parecia maleável, os símbolos importavam mais do que nunca. O nome Leão XIV não era neutro. Ele despertava memórias espirituais profundas e exigia discernimento. A figura de Leão XIII, com sua visão da batalha contra Satanás, já havia associado o nome Leão a um contexto de confronto espiritual agudo. Leão XIV, ao retomar esse nome, parecia abraçar essa herança, mas a ambiguidade do símbolo permanecia. Ele vinha como pastor. Mas o leão que ele representava seria o da salvação ou um prenúncio do engano final que, segundo as Escrituras, seria tão sutil que enganaria, se possível, até os eleitos? A questão pairava no ar, adicionando uma camada de tensão e urgência à interpretação de seu pontificado e ao desenrolar dos eventos profetizados. O leão havia se sentado no trono de Pedro, mas a natureza desse leão ainda estava por ser plenamente revelada. Se as tribulações se intensificassem e a cidade das 7 colinas começasse a ruir espiritualmente, como a profecia parecia sugerir, qual seria o destino da igreja e dos fiéis? A narrativa em torno de Leão XIV e da profecia de Malaquias começou a contemplar uma hipótese sombria, mas historicamente ressonante: o retorno a uma igreja das catacumbas. Não se tratava necessariamente de um retorno literal às galerias subterrâneas, onde os primeiros cristãos se escondiam da perseguição romana. Em vez disso, falava-se de uma catacumba da alma, um estado em que a fé verdadeira seria vivida de forma mais oculta, discreta, longe dos holofotes de um mundo cada vez mais hostil ou indiferente. Nesse cenário, a Igreja Visível, com suas grandes instituições, suas catedrais imponentes e sua influência pública, poderia estar entrando em seus momentos finais. Os sacramentos poderiam se tornar difíceis de encontrar ou serem administrados em segredo. A liturgia tradicional poderia ser perseguida ou marginalizada. A doutrina ortodoxa poderia ser zombada como fanatismo ou discurso de ódio. Os verdadeiros fiéis, aqueles que se apegassem à plenitude da fé apostólica, poderiam ser rotulados como extremistas, retrógrados ou divisivos. Este tempo não seria marcado por trombetas apocalípticas ou cavaleiros celestiais visíveis a todos, mas por uma lentidão profética, um desconforto crescente no espírito, uma sensação de que a igreja estava sendo encerrada por dentro. Os verdadeiros adoradores teriam que encontrar refúgio não em estruturas físicas, mas na profundidade de seus corações, onde a chama da fé seria mantida acesa, longe das luzes ofuscantes da cultura dominante e, por vezes, até mesmo das estruturas eclesiásticas comprometidas. As catacumbas da alma seriam os lares onde a fé ainda seria transmitida, os pequenos grupos de oração onde a palavra ainda tremeria nos corações, as consciências individuais que se recusariam a se curvar aos ídolos modernos. Seria uma igreja reduzida em número, talvez, mas purificada pelo sofrimento e pela fidelidade. Leão XIV, neste contexto, poderia ser o pastor chamado para guiar este pequeno rebanho remanescente durante a transição para esta era de fé mais oculta. Sua discrição, sua ênfase no pastoreio silencioso e sua solidez doutrinária seriam qualidades essenciais para um líder que não buscaria restaurar glórias passadas, mas preservar a semente da fé,
para um futuro desconhecido. A ideia de uma Igreja das Catacumbas não era de desespero, mas de resistência e esperança. Assim como as primeiras comunidades cristãs floresceram na escuridão e no perigo, também este remanescente fiel poderia ser o portador da luz em tempos de escuridão generalizada. Leão XIV, o Pedro Oculto, poderia ser o último pastor da era visível, preparando o caminho para uma nova forma de ser igreja, mais humilde, mais perseguida, mas talvez mais autêntica. À medida que o pontificado de Leão XIV se desenrolava, ou mesmo era apenas contemplado como uma possibilidade profética, uma sensação crescente de convergência tomava conta daqueles que observavam os sinais dos tempos. Não era um único fator, mas uma acumulação de elementos que pareciam se encaixar de maneira demasiado precisa para serem meras coincidências. Primeiro, o nome Leão. Como já explorado, ele não era usado há mais de um século, desde Leão XIII, o Papa das visões escatológicas e da oração a São Miguel. O ressurgimento desse nome, num momento de crise global e eclesiástica, parecia carregar um peso de advertência e juízo. Era como se um ciclo, iniciado com Leão XIII, estivesse chegando à sua conclusão ou a um clímax com Leão XIV. Segundo, a origem americana do Papa. Vindo do Novo Império, da Roma moderna, ele cumpria simbolicamente o romano da profecia, de Malaquias, se esta fosse interpretada não literalmente, mas em termos de poder e influência global. Além disso, sua origem no Ocidente secularizado, o epicentro da cultura que cada vez mais se distanciava de suas raízes cristãs, era em si um sinal poderoso. Terceiro, o próprio tempo. O mundo pós-pandemia, marcado por incertezas, divisões, guerras, crises econômicas e uma profunda confusão espiritual, parecia um cenário propício para as muitas tribulações descritas na profecia. A verdade havia se tornado relativa, a fé, um produto de consumo, e a doutrina, uma pauta cultural a ser debatida e desconstruída. O clima espiritual global não era mais o mesmo. Havia uma sensação de cansaço, desorganização e uma busca desesperada por sentido que muitas vezes levava a caminhos equivocados. Os silêncios também se tornavam ensurdecedores. O silêncio de muitos líderes diante da crise moral, o silêncio de Deus percebido por aqueles em sofrimento, o silêncio da razão em face da ideologia. Esses silêncios pareciam amplificar a voz dos poucos que ainda ousavam falar. E a profecia de Malaquias, antes relegada a rodapés, voltava ao centro do palco. Sinais se acumulavam, nomes se encaixavam. A fumaça branca que saíra da Capela Sistina parecia também estar saindo do cenário global, revelando contornos antes ocultos. Para quem tinha olhos para ver e ouvidos para ouvir, a convergência desses sinais, o nome profético, a origem simbólica, o tempo de crise, não era algo a ser descartado levianamente. Algo havia mudado. Não era apenas a eleição de um novo Papa. Era como se a própria história estivesse acelerando, como se peças de um antigo mosaico estivessem finalmente se alinhando para revelar uma imagem há muito tempo prevista, mas nunca totalmente compreendida. A sensação era de que o relógio profético estava, de fato, marcando os últimos minutos, e Leão XIV estava no centro desse momento crucial. A profecia de São Malaquias, após descrever o pastoreio de Petrus Romanos em meio às tribulações e a destruição da cidade das 7 colinas, conclui com uma afirmação solene e definitiva. Judex tremendus judicabit populum sum, finis, e o juiz terrível julgará o seu povo. Fim. Esta é a culminação não apenas da profecia do último Papa, mas implicitamente da própria história da salvação como a conhecemos. A figura do juiz terrível ou temível aponta inequivocamente para o juízo final, o momento em que Cristo retornará em glória para julgar os vivos e os mortos e para estabelecer seu reino de forma definitiva. Se Leão XIV fosse, de fato, o Petrus Romanus simbólico, e se seu pontificado ocorresse durante as últimas tribulações,
e o colapso espiritual da Roma moderna, então, o que viria depois dele não seria outro papa na mesma linha sucessória, mas o próprio fim da era da igreja militante na terra. A profecia não diz que Petrus Romanus cairá ou será deposto. Diz que ele alimentará o rebanho, e então a cidade será destruída, e então o juiz surgirá. Isso colocava o pontificado de Leão XIV, ou do papa que cumprisse esse papel, numa perspectiva aterradora e ao mesmo tempo esperançosa para os fiéis. Aterradora por causa das provações e do juízo vindouro. Esperançosa porque o juízo também traria a justiça final, a vitória definitiva de Deus sobre o mal e o início de novos céus e nova terra. As reflexões sobre o juiz terrível levavam a uma meditação sobre a responsabilidade individual diante de Deus. Se o fim da história humana, como a conhecemos, estivesse se aproximando, a questão da preparação pessoal tornava-se primordial. O juízo não seria apenas sobre estruturas ou instituições, mas sobre seu povo, cada alma individualmente. O crepúsculo da história não era visto como um aniquilamento total, mas como uma transição dolorosa e purificadora para uma nova realidade. A profecia de Malaquias, ao terminar com Finis Bifim, não sugeria apenas um encerramento, mas também o cumprimento do plano de Deus. O papel de Leão XIV, como o último pastor, seria então o de preparar o rebanho para este encontro final com o juiz. Sua pregação, seu exemplo, suas decisões, tudo estaria orientado não para a perpetuação de uma instituição terrena em declínio, mas para a salvação das almas no limiar da eternidade. A sombra do juiz terrível conferia uma urgência dramática ao cenário. Não havia mais tempo para complacência ou meias medidas. A história estava chegando ao seu ápice, e o último papa seria a testemunha e o guia nesse trânsito final, antes que o silêncio da expectativa fosse rompido pela vinda do juiz e pelo fim, que paradoxalmente seria também um novo começo. A narrativa em torno de Leão XIV e a profecia de Malaquias, com todos os seus elementos dramáticos e suas interpretações simbólicas, não se esgotava na figura de um hipotético último papa. No fundo, a mensagem mais crucial transcendia a identidade de qualquer pontífice e se voltava diretamente para cada indivíduo que tomava conhecimento dela. A profecia não era um mero quebra-cabeça intelectual para decifrar o futuro, mas um chamado urgente à conversão pessoal e à vigilância espiritual. Não adiantaria saber o nome do último papa ou especular sobre a data do fim dos tempos se o próprio coração não estivesse preparado para encontrar o juiz terrível que a profecia anunciava. O verdadeiro legado de Petrus Romanus, fosse ele Leão XIV ou qualquer outro, não seria medido por suas reformas institucionais ou por sua popularidade, mas pela forma como ele conseguiria despertar as consciências para a seriedade do momento e para a necessidade de uma fé viva e atuante. A profecia, em última análise, se cumpriria para os vigilantes, aqueles que, como as virgens prudentes da parábola evangélica, mantivessem suas lâmpadas acesas com o azeite da fé, da oração e das boas obras, enquanto o mundo ao redor mergulhava na escuridão da indiferença ou da apostasia. A pergunta final que ecoava não era: Leão XIV é o último papa? Mas sim: você está pronto? Pronto para as tribulações? Pronto para o testemunho, mesmo que isso significasse ir para as catacumbas da alma? Pronto para o juízo? Se a história de Leão XIV e a redescoberta da profecia de Malaquias ativavam algo dentro de quem a ouvia, se parecia mais real do que nunca, então a resposta não deveria ser o medo paralisante, mas uma renovada busca por Deus, um aprofundamento na vida de oração, um compromisso mais sério com os ensinamentos de Cristo e da Igreja. Talvez Leão XIV fosse o último. Talvez não. Mas o que importava, no fim das contas, era reconhecer que o clima espiritual havia mudado, que os sinais dos tempos exigiam discernimento e que a responsabilidade pela própria alma era intransferível. A história, a verdadeira história da salvação, não era apenas algo que acontecia lá fora, no Vaticano, ou nos grandes eventos mundiais.
ela estava acontecendo agora, no coração de cada crente. E o chamado era para ser protagonista dessa história, não um mero espectador. O convite final era para continuar investigando, não apenas as profecias, mas a própria fé, continuar acompanhando os sinais, mas, acima de tudo, continuar seguindo aquele que é o Senhor da história. Porque a verdadeira história, a da relação de cada alma com seu Criador e Redentor, essa sim poderia estar apenas começando ou chegando ao seu momento decisivo. E a preparação para esse momento era a única resposta verdadeiramente relevante.